Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Cauê Ribeiro da Silva, médico veterinário, coordenador de comunicação técnica da Vetinil. E o tema da nossa prosa de hoje será cuidados que podem prolongar a carreira de cavalos atletas. Oi Cauê, seja muito bem-vindo. Olá Divino, tudo bem? É um prazer estar aqui no Agro e Prosa, olá a todos que estão ouvindo também. E vamos lá, bora conversar sobre esse tema tão importante dentre todos os temas que são abordados aqui no podcast. Cauê, existem muitos cavalos atletas no Brasil? Muitos. A equidicultura no Brasil ela é uma das maiores no mundo e isso reflete não só nos animais de trabalho, né? Mas também em muitos cavalos atletas. A gente tem uma diversidade muito importante de raças aqui. Temos o brasileiro de pismo, temos o puro sangue lusitano, o árabe, crioulo. Então, cada um desses animais vai ter as provas em que eles mais competem e isso reflete só um grande número de animais atletas. Tanto que na veterinária, quando estamos estudando o tema, é muito comum que a gente tenha várias palestras e temas gerais sobre o cavalo atleta, porque muitas coisas precisam ser atentadas nesse tipo de animal. Da mesma forma que ocorre para atletas humanos, em que há todo um cuidado com alimentação, com treinos, tudo isso também se reflete no cavalo e a importância do veterinário estar aí acompanhando a rotina desses atletas. Você, além de médico veterinário, é coordenador de comunicação técnica da Vetinil. Quem é essa empresa? Qual o papel dela? Ela trabalha com o quê? Que bom poder falar sobre isso, poder falar sobre a Vetinil. Ela foi idealizada, ela nasceu em 94, com o João Carlos Ribeiro, e a ideia da Vetinil sempre foi trazer soluções inovadoras para o mercado veterinário. Então, somos uma empresa de produtos veterinários, temos uma grande linha de produtos atualmente, temos mais de 100 SKUs aí, e essa é a nossa ideia, trazer inovação, conhecer o mercado, conhecer os animais principalmente, e trazemos também o foco de sermos a parceira de quem cuida. Porque esse é o nosso objetivo, dar suporte ao veterinário, dar suporte ao tutor, para oferecer o melhor bem-estar possível, tanto para cavalos quanto para pets também e outras espécies com as quais trabalhamos. Cauê, eu não conheço nada de cavalo atleta, mas eu imagino o seguinte, um humano atleta, ele é exposto a um esforço fora do comum, né? Muito acima da média daquilo que nós, né, meros mortais, somos capazes de suportar. Com os animais, com um cavalo atleta, é a mesma coisa? Perfeito. Legal falar sobre isso porque eu acho que quando a gente faz essa correlação com o humano fica até mais fácil de entender. Porque é comum a gente ouvir falar de algum jogador de futebol que rompeu um ligamento, que aconteceu algo, e a gente pensa, nossa, mas o que estava acontecendo? Essa pessoa treina tanto, como que chega a romper? E a gente causa um maior esforço, e claro que o organismo vai sentir isso. Obviamente, todo exercício, todo treino, toda prova tem muitos efeitos benéficos sobre a saúde, tanto física mesmo, mas também mental, seja de humanos ou de cavalos. Então é importante ter esse parâmetro, isso faz bem para o equino. O equino é um animal que naturalmente corre, que tem isso vinculado ao sangue dele, digamos assim. Mas tem a questão de, quando eu estou treinando constantemente esse animal, ele não vai poder ter uma alimentação básica. Um atleta come muito mais do que uma pessoa que não faz exercícios tão regularmente, por exemplo. Então esse já é um ponto de alteração. E aí, todo esse treino, todas essas provas vão causar algumas mudanças, a gente chama de mudanças imunológicas, então produz mais radicais livres, tem algumas alterações que o organismo dele sozinho não vai conseguir compensar tudo isso. Então por isso que a preocupação com a suplementação, a gente dá elementos que vão ser demandados por toda essa musculatura, todo o componente ósseo, e principalmente, quando eu penso
num cavalo. Então a gente pensa em membros grandes, imagina todo o peso e esforço feito sobre os membros. Então por isso que o membro dos cavalos é um fator muito importante para o veterinário equestre, para o veterinário de equinos. Isso porque eles vão ser muito exigidos, e aí pensa que você está treinando muito aquele cavalo e ele está com dor. Uma pessoa com dor ia conseguir uma dor no pé, ia conseguir correr adequadamente? Não. E o mesmo acontece para um cavalo, e ele não vai falar, querido, eu tô com dor, você tá montando em mim. E aí a gente precisa estar atento para ver como são esses sinais, como que ele vai fazer para a gente justamente intervir, principalmente antes dele chegar nesse nível de dor, especialmente numa prova, que é quando a gente quer que a performance dele seja a melhor possível. Um cavalo que não seja atleta, um cavalo normal, bem cuidado, ele vive em média quantos anos? É bem variável, tem relatos de equinos aí vivendo quase 30 anos, vai depender muito dos cuidados com a alimentação, dos demais cuidados que ocorrem com um animal. Mas por volta aí dos 20 anos a gente poderia dizer, ou ficando um pouco mais velhos, é interessante perceber isso porque anteriormente a vida dos animais domésticos, que inclui bovídeos, equinos, cães e gatos, era muito menor. E a gente está conseguindo estender isso hoje, por isso que é até difícil dar uma resposta precisa. E essa extensão da vida vem justamente pelos cuidados que os proprietários e os veterinários estão tendo com esses animais também. Quantos anos de carreira, em média, um cavalo atleta pode ter? Perfeito. A gente quer que seja o mais longo possível esse tempo. Porque imagina assim, você teve aquele animal que é filho de outros animais incríveis, então ele tem um potencial genético impecável, e aí ele de fato compete bem, ou sei lá, vamos pensar num animal de salto. Então, nossa, ele sempre ganha, ou um animal de adestramento ou dressagem, tá sempre indo bem. Aí você quer que ele fique muitos anos nisso. E aí eles iniciam a vida atlética muito novos ainda. Então já começa os treinos ali, o animal ainda é considerado potro, teoricamente. Nem trocou toda a dentição. Começa já os treinos de 2, 3 anos. Aí quando ele entra na prova mesmo, isso varia bastante, dependendo do tipo de prova, de competição que a gente está falando. E aí ele vai competindo e quando chega ali por volta dos 10, 11 anos, a gente quer manter esse animal. E muitas vezes isso vai ficando difícil. Pensa todo dia você competindo com um cavalo de salto e esse joelho, essa articulação batendo contra o solo. E isso pode ir reduzindo. Aí a última coisa que eu quero, eu tenho um campeão aqui comigo. Eu quero mantê-lo o máximo possível. Tanto porque isso vai ser bom pro competidor, mas também pro cavalo. Ele exercia aquela função, ele não quer sentir dor. Ele não quer ter esse incômodo de algo que ele faz tão bem. Então, é nesse ponto que a gente quer trabalhar. A gente não quer um cavalo que consiga ficar só 2, 3 anos competindo e se aposentar precocemente por conta de dor. É um cavalo que tem muito mais anos, o máximo possível. E esse tempo, conforme eu comentei, também vai se adaptando por conta dos cuidados que a gente tem atualmente com os animais. Cauê, quais são os problemas de saúde que mais acometem esses animais? Eu gosto de comentar disso vamos pensar no cavalo em si, né? O que o cavalo tem de maior dentro dele? Quando a gente olha, os membros, eles são realmente bem grandes, e também o intestino do cavalo. E aí, pensando nisso, a gente já consegue associar, tem membro grande, intestino grande, a maior parte dos problemas vai ser em membro e vai ser em intestino. Por isso que cavalo tem tanta claudicação, que é o nome técnico que a gente dá para mancar, e também tem muito problema intestinal. Então, cólica é algo muito comum de ser visto em equinos, e aí tem várias causas para cólica. Pode ser por verminoses, pode ser por compactação, pode ser por doença infecciosa, tem uma miríade de possibilidades dele ter essas duas principais afecções. Esses animais, eles podem ter que se aposentar precocemente em função desses problemas que você colocou aí? Infelizmente, sim. É bem legal poder comentar disso, porque eu gosto de reforçar a importância do cuidado que a gente deve ter com esses animais. Aproveito para fazer um paralelo do cuidado que a gente tem com nós mesmos, com nossa saúde, para aproximar um pouco isso. Quando você altera a sua alimentação ou quando você passa a tomar um medicamento que o médico recomendou,
você não está pensando apenas no máximo de tempo que você pode viver. Está pensando no, como atualmente, nesse momento, eu consigo viver da melhor forma. Então, como minha nutrição vai estimular isso? Como esses exercícios que eu pratico vão estimular isso? Então, esse é o cuidado principal. E aí, retomando o assunto, né? Se eu tenho um animal que eu quero estender o tempo de vida dele, então eu quero que ele consiga performar melhor, eu não tenho que pensar só, deixa eu deixar ele chegar nesse estado de dor, e aí tá quase para se aposentar, para eu pensar em fazer alguma coisa para tentar retomá-lo. Esse cuidado, ele tem que vir desde que ele é um potro, e esse estendendo justamente para ele nunca ter problema, para ele nem pensar. Para se ele tiver que se aposentar, que seja por idade, que seja porque há outros animais que entraram ali, não porque ele tá perdendo essa capacidade de competir. E aí até aproveito para comentar de quais cuidados a gente tem que fazer. O primeiro é a nutrição, como eu comentei. Então, esse animal que compete, ele não pode ter uma nutrição igual a um animal que tem uma atividade física muito menor, e isso fica claro, né? Então ele vai precisar de muito mais antioxidante, a dieta proteica dele vai ter que ser muito mais equilibrada, eu preciso manter essa musculatura, tenho que oferecer outros componentes que esse organismo como um todo está pedindo. Além disso, além da alimentação, um ritmo de treinos adequado. Então eu preciso manter, junto com o proprietário, o treinador, um nível adequado para estimular essa musculatura sem exceder, mas também sem ser muito simples. Isso tem que ser observado com calma. E aí cuidar das estruturas que vão estar responsáveis por isso. E aqui a gente já falou da principal, que são os membros. Então constantemente esse animal precisa ser avaliado. Tenho que ver se ele está começando a ter um grau de claudicação, né, que seria o quanto ele está começando a mancar. Lembrar que esse grau de claudicação tem uma escala que a gente fala que é da AAP, que vai de 0 a 5. E aí 5 é impotência funcional. O animal não consegue nem apoiar o membro no chão. E aí é fácil de você observar. Só que quando tá ali no grau 1, é muito leve. É difícil de ver. Você tem que acompanhar muito o passo, o trote desse animal para começar a perceber. Só que já tá dando um indício clínico de que esse animal tem uma alteração. E eu não preciso começar com isso. Eu posso ter um preventivo. E é aí que a gente fala muito dos condroprotetores, para estimular que essa articulação funcione normalmente, e aí conseguir estender o bem-estar, principalmente desse animal, em conjunto com essa prova, em conjunto com esse treinamento que ele está fazendo, e que a gente quer que faça por bastante tempo. É comum, por exemplo, nas provas, se observar a diminuição do rendimento desses animais. Isso seria já um indício de que tem alguma coisa errada? Ótima questão, Divino. Os principais sinais que eles apresentam, né? Um deles é a queda de performance, além de poder ter dor e claudicação. Então, muitas vezes, quem está montando vai perceber isso, que o animal não está tão responsivo, ou algo que ele conseguia fazer tranquilamente, começa a perder essa performance, e aí você vai ter um resultado claro ali na prova. Se a gente pensa, por exemplo, em provas de corrida, milésimos de segundo são diferença. Se eu penso numa prova de 3 tambores, pequenos segundos ali, um tempo muito curto, faz diferença. E aí você pensa nisso, um animal que está começando a ter um grauzinho de claudicação, não está tão claro, mas claramente isso vai fazer diferença para ele conseguir rodar ali o tambor e terminar a prova. Se isso está impedindo, caras, a gente está perdendo uma prova porque o animal estava com dor, uma dor leve, dava para impedir isso, a gente tinha recurso. Então sim, infelizmente a queda de performance é um desses fatores, e eu acho que é o que menos a gente quer ver, né? Eu não quero que meu animal perca a prova, mas infelizmente pode acontecer. E aí, por isso, reforçando novamente a prevenção. Você falou do excesso de esforço desses animais, do excesso de carga, muitas vezes em cima desses membros. Que tipo de doença isso pode causar a esses animais? A principal doença relacionada à articulação, principalmente, seria a osteoartrite. Também chamada às vezes de osteoartrose, e aí só muda se a gente está falando de inflamação ou degeneração, mas as duas coisas acontecem juntas.
Essa doença, ela normalmente ocorre mais em animais mais velhos, porém, se eu tenho um animal que está em prova, exigindo tanto dessa articulação, ele vai ter uma prevalência maior dessa doença. Cerca de 60% de todas as codificações, ou seja, se eu pegar todos os cavalos e diagnosticar em 10 que ele está mancando, 6 desses 10, 6 vão ser por osteoartrite. E o que é essa doença, né? Eu acho legal comentar que a articulação ela é dinâmica. Ela não é só uma coisa que está ali parada juntando dois ossos. Tem todo um metabolismo que está acontecendo ali dentro, tem várias estruturas que são muito importantes para manter essa função de proteção dos ossos. Porque, de fato, ela está juntando ali dois ossos. E aí a função dela é funcionar como se fosse uma esponja, que toda vez que tem um impacto, ela consegue disseminar esse impacto. Ela não vai permitir que um osso, entre aspas, entre em contato com o outro, e isso gera muita dor, gera alteração óssea. Um desses componentes que a gente chama de proteoglicano, ele tem uma carga que justamente puxa a água e sempre mantém a articulação hidratada e protegendo os ossos. Aí você imagina, tem toda essa proteção, dois ossos. Se eu vou perdendo isso, você vai aproximando, até que esses ossos estão praticamente um em contato com o outro. E é uma dor muito grande. A articulação em si não dói, só que o osso dói muito. Eu não sei quem já teve uma fratura, mas dói bastante. O osso tem que experimentar dor para explicar isso para quem está sentindo, para o organismo que está sentindo de tem algo errado. E a gente não quer que o animal tenha uma dor tão intensa assim, a ponto de chegar naquilo que eu falei de impotência funcional, nem conseguir apoiar mais o membro. Então, essa alteração da osteoartrite, se não tratada, se não cuidada, ela pode evoluir para isso. O animal perde completamente essa estrutura e aí voltar para como ela estava antes é muito difícil. E aí, vários efeitos disso. O animal perde performance, ele tem dor. Essa dor pode evoluir para uma dor que a gente chama de crônica. E tratar a dor crônica é muito mais complicado do que tratar uma dor aguda. Que seria assim, a dor que ele sentiu na hora é mais intensa, usa um anti-inflamatório e ele consegue voltar. Quando cronifica, o quadro fica mais complicado e é um ponto bem delicado para conseguir retomar não só a performance em prova, mas o bem-estar desse animal. Imagina você ficar vivendo o resto da vida com dor no joelho, que às vezes acontece, né? A gente conhece pessoas mais velhas que às vezes reclamam constantemente disso. É bem incômodo, a gente não deseja isso. Cauê, essa osteoartrite que você falou, ela vai atingir apenas esses animais que são colocados assim ao extremo em termos de performance ou não? Ela vai abranger outros animais também que não são atletas, por exemplo? Perfeito, ótima pergunta. Como a osteoartrite ela está relacionada a esse componente da articulação, então a articulação todo dia ela faz um pouquinho de tecido, quebra um pouquinho de tecido, ela é dinâmica, isso é normal. Conforme os animais vão envelhecendo, esse equilíbrio entre formar e quebrar, ele vai sendo perdido. Então ela forma menos, começa a quebrar mais. Então mesmo que um animal que não está em atividades, em exercícios físicos mais importantes, ou que tem uma exigência maior das articulações, principalmente animais mais velhos, o quadro de osteoartrite ele fica muito mais prevalente. Então pode acontecer sim. São somatórias, né? A osteoartrite já é comum, e aí se o animal fica mais velho, é mais um fator para ele poder apresentar. Se ele fica mais velho, um pouco mais velho, e ainda faz provas, é mais um fator ainda. Se ele está num piso que também não é adequado, é outro fator. Se ele tem desvio de aprumo, então só vai aumentando. E não à toa, é um dos motivos para a gente ver tanto. Esses são uma das principais doenças que causa claudicação. Existem produtos que preservam essa estrutura articular e que podem melhorar essa condição de vida atlética desses animais? É legal poder falar sobre isso. Eu quero comentar de um produto da linha da VetNew, inclusive, que foi reformulado e está cada vez mais atual, seguindo dos valores da VetNew, que é a inovação. Como eu tinha comentado, a articulação ela é dinâmica e tem alguns componentes ali, que são os proteoglicanos, que mantêm essa função dela de amortecer impacto. Um desses componentes, e o principal deles, é a condroitina, que é o principal glicosaminoglicano. O que ela faz? Lembrem que a articulação desses animais que estão evoluindo em osteoartrite, ela está perdendo componentes.
E isso gera um processo inflamatório que evolui para dor. E a gente não quer que chegue nisso. Como que a gente restaura essa articulação? Uma das soluções é a condroitina, principalmente em conjunto com a glicosamina, que vai permitir que vários proteoglicanos sejam formados. E aí a ideia é o quê? Bom, eu tenho esse animal que está quebrando um monte de componente na articulação. Tudo bem, agora eu vou dar via oral vários desses componentes, ele vai conseguir absorver, mandar para essa articulação e vai conseguir manter essa formação. Então ele não estava conseguindo, ele estava quebrando muito, não estava formando direito, então eu dou um suporte para ele conseguir formar. E em conjunto com isso, nosso produto que é o Chondroton, ele também tem o MSM, que vem sendo bastante pesquisado na medicina humana também, em relação ao efeito no reumatismo. E na medicina veterinária temos muitos estudos falando do efeito dele. A gente comprovou isso quando a gente fez os nossos próprios estudos com o Chondroton. Ele tem um efeito anti-inflamatório e antioxidante. Então, nossa, é uma sinergia perfeita assim, para eu conseguir restabelecer a função para esse animal e conseguir mantê-lo a longo prazo. E aí é ideal que a gente pense na indicação de um condroprotetor, que é a classificação do Chondroton, conforme o nível de atividade desse animal. Então, se eu comecei num potro novo e ele já está começando a treinar, às vezes ele nem fechou as placas de crescimento, então isso também é um fator. Entrar com condroprotetor nesse jeito preventivo é o melhor. Eu não quero esperar ele ter lesão para ir tentar tratar. Eu quero mantê-lo saudável. Mesmo para animais que comecem um pouco depois o treinamento, eu posso entrar e, obviamente, se esse animal já estiver com a osteoartrite, aí eu vou pensar em todos aqueles pontos que estão alterados. Vou precisar melhorar a alimentação, vou ter que usar um anti-inflamatório, porque ele está com um processo inflamatório importante ali, e, obviamente, entrar com um condroprotetor para repor esses componentes da articulação que estão sendo perdidos. E a fisioterapia, ela tem papel de importância para esses animais? Perfeito, sim, ela pode inclusive ser utilizada em conjunto com todas essas outras terapias que eu falei, então posso usar um anti-inflamatório, posso usar o condroprotetor e faço em conjunto a fisioterapia, que dessa forma eu vou conseguir condicionar os tecidos, a estrutura osteomuscular, a conseguir suportar melhor esse nível de carga e recuperar a função. Da mesma forma que a gente vê para a medicina humana, para a medicina equina, ela também é bastante utilizada e deve ser feita aí por um veterinário especialista. Acho que o mais importante, Cauê, no final das contas, é o bem-estar desses animais, né? Porque quem tem um animal desse é porque ama, né? Se não amar de paixão, não vai ter, né? Exatamente. O principal que a gente deve fazer não é só seguir uma terapia ou só seguir algo, é olhar o animal. Esse é o mais importante. Cada animal vai ter uma evolução individual, vai ter um problema específico e a gente quer cuidar individualmente deles. Quando a gente pensa no bem-estar e quando a gente até reflete sobre o nosso próprio bem-estar e aplica isso neles, é o melhor cenário quando a gente consegue entender, quando a gente cria recursos para isso. E o cavalo, ele é uma espécie assim, muito amável, ele traz uma conexão humano-animal muito grande. E a gente poder ter todos esses recursos que estão cada vez evoluindo mais na medicina veterinária para poder cuidar deles, é o melhor cenário. Então, sempre reforço isso, o que a gente mais quer são animais que sejam felizes, né, que estejam com alto grau de bem-estar, que vai refletir tanto do bem-estar deles quanto no nosso, temos proximidade com eles também. É interessante porque todas as vezes que eu converso com alguém aqui para falar sobre cavalo, parece que a paixão é diferenciada. Mas é mesmo. Cauê, foi muito bom conversar com você. Muito obrigado por ter trazido todas essas informações e falar desses animais. Eu adorei, eu não conhecia. Eu realmente não sabia nada a respeito de cavalos atletas. E eu gostei muito de tudo aquilo que você trouxe aqui. Muito obrigado. E com certeza teremos outras prosas para voltar a falar desses animais. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço muito, Divino, estar aqui no AgriProsa. Obrigado mesmo. Eu tive o prazer de conversar com o Cauê Ribeiro da Silva, um jovem médico veterinário, mas é jovem, mas com tanto conhecimento, né? E tanta paixão, tanto amor por tudo que faz. E ele é coordenador de comunicação técnica da Vetinil. E nós falamos sobre os cuidados que podem prolongar a carreira de cavalos atletas. Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil.
As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa, o seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast.